Naquela noite, o céu parecia ter desabado sobre a cidade. As ruas, encharcadas de chuva e envoltas em névoa, refletiam as luzes dos postes como espelhos partidos. No meio do frio cortante e da multidão apressada, uma jovem caminhava sem direção, com a mão espalmada sobre o ventre que começava a despontar sob o casaco surrado. Seu nome era Isadora, e cada passo que dava parecia pesar uma tonelada, como se carregasse não apenas o filho que crescia em seu ventre, mas também o peso de todas as promessas quebradas que já lhe haviam feito. Horas antes, ainda com esperanças frágeis, Isadora batera na porta da última pessoa que ainda acreditava se importar. Mas quando a porta se abriu, o olhar gelado da mãe dela, carregado de vergonha e julgamento, foi a resposta mais cruel que poderia receber. Não houve abraços. Não houve palavras de consolo, apenas um silêncio sepulcral, seguido pelo baque surdo da porta se fechando em sua cara. Naquele instante, tudo dentro dela se partiu. Não havia mais lar, não havia mais família, não havia mais futuro visível. Apenas a cidade indiferente diante de seus olhos molhados pela chuva e pelas lágrimas. Caminhou sem rumo, arrastando-se por vielas desconhecidas, tentando encontrar abrigo em marquises vazias, enquanto as contrações esporádicas de ansiedade lhe arrancavam o fôlego. Cada rosto que passava parecia uma ameaça, ou, pior, um lembrete de que ela agora era invisível para o mundo. A fome queimava por dentro, a cabeça latejava e os pés, encharcados, já não obedeciam seus comandos. Tudo nela clamava por desistir. Mas então, num cruzamento iluminado apenas pelo brilho trêmulo de uma placa de néon, algo mudou. Do outro lado da rua, parado sob a tempestade, um homem a observava. Alto, trajando um sobretudo negro que se confundia com a noite, ele parecia feito da própria escuridão. Seus olhos, de um cinza cortante, não piscavam. Seu rosto, duro como mármore, era tão impassível que mais parecia uma estátua abandonada no tempo. Durante um momento que pareceu se estender infinitamente, Isadora hesitou. Instinto ou medo, não sabia dizer, mas havia algo na postura dele, algo sombrio e quase selvagem, que tanto assustava quanto atraía. Sem uma palavra, o homem atravessou a rua em passos firmes, o som das botas ecoando nos paralelepípedos encharcados. Isadora recuou por reflexo, pressionando-se contra a parede fria de um prédio. Mas quando ele parou a poucos metros dela, não houve ameaça em seu gesto. Apenas um silêncio denso, carregado de algo que ela não sabia nomear. Durante longos segundos, eles se encararam sob a chuva. Até que, com uma voz rouca e baixa, como se as palavras lhe fossem arrancadas à força, o homem disse: "Venha comigo. Aqui você não vai durar a noite." Cada sílaba parecia pesar toneladas no ar saturado. Isadora sentiu a razão berrar para fugir, mas havia também o sussurro da sobrevivência, insistente, latejando em sua mente exausta. Sem ter para onde ir, sem ter o que perder, ela assentiu, num movimento quase imperceptível. E então, pela primeira vez naquela noite interminável, sentiu um fio tênue de esperança se esticando diante dela. O homem virou as costas sem esperar resposta e começou a caminhar. Isadora, abraçando-se em si mesma para conter o tremor, o seguiu em silêncio, afundando cada vez mais na escuridão da cidade e no mistério daquele estranho que a acolhera. Cada passo dado atrás dele parecia levar não só a um novo abrigo, mas também a um mundo de segredos que ela ainda não podia compreender. Sem saber, Isadora acabava de atravessar uma porta invisível, onde seu destino seria selado de forma tão profunda que mudaria para sempre não apenas sua vida, mas também a daquele homem misterioso, cujo próprio passado enterrado estava prestes a emergir junto com a tempestade que os envolvia. E foi assim, envolta na noite e na incerteza, que ela deu seu primeiro passo rumo à casa onde, sob tetos antigos e paredes carregadas de memórias, descobriria que alguns silêncios podem gritar mais alto do que qualquer palavra jamais dita. O caminho que percorreram parecia não ter fim. A cidade,
com seus sons abafados pela cortina de chuva, ia ficando para trás, substituída por ruas mais estreitas, ladeadas por construções antigas e esquecidas pelo tempo. Cada passo que Isadora dava atrás daquele homem estranho parecia mergulhá-la mais fundo em um mundo que já não pertencia à lógica comum. Ela sentia o cansaço pesar nos ombros, os pés arrastarem-se num esforço mecânico, enquanto seu olhar tentava acompanhar a silhueta firme e silenciosa à frente. Nenhuma palavra foi trocada entre eles durante o trajeto, apenas o som das gotas de chuva e o eco de seus passos solitários preenchia o espaço entre eles. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Vincenzo parou diante de um portão de ferro retorcido, enferrujado pelo tempo, que rangia de maneira quase fantasmagórica ao ser empurrado. À frente deles, erguia-se uma mansão que, em outros tempos, talvez tivesse sido majestosa, mas que agora exibia as cicatrizes do abandono. As janelas, altas e estreitas, pareciam olhos fechados, e a fachada, marcada por rachaduras e trepadeiras selvagens, dava à construção uma aparência quase viva, como se a casa respirasse em ritmo com a noite úmida. Vincenzo abriu a porta principal sem esforço, revelando um interior mergulhado em penumbra. O ar lá dentro era frio, pesado, carregado do cheiro de madeira úmida e memórias esquecidas. Ele entrou primeiro, acendendo uma única lâmpada de teto que projetou uma luz fraca e amarelada sobre o grande saguão de entrada. Isadora hesitou por um instante no limiar, os instintos gritando para que recuasse, mas a necessidade, como garras invisíveis, a empurrou para dentro. A porta se fechou atrás dela com um estrondo que reverberou pelos corredores vazios. Dentro da casa, os móveis antigos estavam cobertos com lençóis amarelados, como fantasmas guardiões de um passado que se recusava a partir. Quadros empoeirados alinhavam-se nas paredes, retratando rostos desconhecidos que pareciam observar cada movimento dos visitantes. O piso de madeira rangia sob seus passos, como se a própria casa reclamasse de ser despertada de seu sono profundo. Ainda sem trocar palavras, Vincenzo a conduziu por um longo corredor até uma sala pequena, aquecida apenas por uma lareira quase apagada. "Pode ficar aqui", disse ele, a voz cortante quebrando o silêncio como uma lâmina. Sem esperar resposta, virou-se e desapareceu pelas sombras do corredor. Isadora ficou sozinha, encarando o pequeno cômodo. As paredes eram cobertas por papel de parede desbotado, e o tapete, desfiado em alguns pontos, ainda conservava vestígios de um tempo em que ali se respirava vida. Havia uma poltrona gasta próxima à lareira e um sofá de couro rasgado, coberto por um cobertor áspero. No canto, um berço de madeira antiga, vazio, mas cuidadosamente arrumado, parecia ter sido esquecido pelo tempo. Isadora caminhou até o berço, o coração apertado por uma emoção que não sabia nomear. Com um toque leve, passou os dedos pelo parapeito, como se tentasse absorver as histórias silenciosas que aquela casa guardava. Um arrepio subiu-lhe pela espinha, não de medo, mas de uma tristeza profunda, como se os próprios alicerces daquela casa estivessem impregnados de dor e perda. Ainda assim, havia ali algo de acolhedor em meio à decadência. Algo que a fazia sentir, pela primeira vez em muito tempo, que talvez tivesse encontrado um lugar onde poderia, pelo menos por hora, repousar. Sentou-se lentamente na poltrona, o corpo inteiro implorando por descanso. Lá fora, a tempestade continuava a açoitar a cidade, mas ali dentro, o silêncio era absoluto. A única companhia era o estalar tímido das brasas agonizantes na lareira e a dança lenta das sombras projetadas nas paredes. Isadora recostou a cabeça, fechou os olhos e, por um breve instante, deixou-se envolver por aquela quietude imperfeita, como quem se abriga de uma tormenta sob o galho frágil de uma árvore prestes a ceder. Mas mesmo em meio ao alívio momentâneo, uma inquietação crescente brotava dentro dela. Quem era aquele homem que a acolhera sem perguntas? Que tipo de vida fora vivida dentro daquelas paredes escuras? E, acima de tudo, por que aquele berço, tão meticulosamente arrumado,
permanecia vazio em uma casa tão despida de qualquer sinal de esperança? Essas perguntas sussurravam em sua mente como a própria chuva batendo nas janelas. E ela sabia de forma instintiva que os silêncios que preenchiam aquele lugar tinham histórias que ainda viriam à tona. As primeiras horas naquela casa avançaram lentas como a fumaça que se desprendia das últimas brasas da lareira. O tempo ali parecia seguir uma lógica própria, onde minutos se esticavam como séculos, e o som do vento contra as janelas velhas preenchia os vãos deixados pelo silêncio. Isadora, ainda abraçada a si mesma na poltrona gasta, tentava ignorar o desconforto que crescia em seu peito. Cada rangido do assoalho, cada batida do relógio antigo perdido em algum lugar do corredor, trazia à tona uma sensação incômoda de que aquela casa, apesar de vazia, jamais estava realmente desabitada. A noite passou arrastada, interrompida apenas por sonhos confusos e acordares bruscos. E então veio o amanhecer, um raio pálido de luz, tentando infiltrar-se pelas cortinas pesadas, como se até o sol precisasse pedir licença para entrar. Isadora levantou-se devagar, sentindo as juntas protestarem e os músculos reclamarem da posição desconfortável. A fome dava sinais claros de sua presença, mas o medo de explorar a casa, de romper aquele pacto silencioso de respeito mútuo, ainda a mantinha hesitante. Foi só depois de muito tempo, e de um impulso que nem ela mesma conseguiu controlar, que resolveu sair da sala. O corredor era comprido, ladeado por portas fechadas e pinturas sombrias. Os quadros retratavam rostos sérios, vestidos em roupas de épocas passadas, como se a casa inteira fosse uma cápsula presa em algum ponto entre o ontem e o nunca mais. Seus passos, leves e cautelosos, ecoavam na madeira antiga, e cada som parecia desencadear uma cadeia invisível de memórias guardadas nas paredes. Isadora seguiu o cheiro de café recém-passado, uma fragrância tímida que parecia tão deslocada naquele ambiente quanto ela própria. Encontrou a cozinha no fim do corredor, um cômodo espaçoso, de azulejos desbotados, com móveis antigos e armários de madeira escura. A luz fraca de uma luminária pendurada acima da mesa de jantar revelava a figura de Vincenzo, de costas para ela, preparando 2 canecas. Seu porte continuava o mesmo, firme, controlado, como se cada movimento tivesse sido ensaiado para não trair nenhuma emoção. Sem virar-se, ele empurrou uma das canecas sobre a mesa, como uma oferta silenciosa. Isadora se aproximou, ainda desconfiada, e aceitou. O calor da bebida entre seus dedos era tão reconfortante que quase a fez esquecer que, no fundo, ainda era uma estranha ali. Sentaram-se frente a frente, separados pela mesa larga, como 2 guerreiros exaustos de batalhas diferentes. Vincenzo não falou. Apenas fitava o vazio, como se estivesse perdido em terras onde Isadora jamais seria convidada a entrar. A jovem tentou puxar assunto, perguntar sobre a casa, sobre ele, sobre as regras daquele convívio improvável. Mas cada tentativa era recebida com respostas curtas, secas, e um olhar que parecia carregar mundos que não desejavam ser explorados. Era como se Vincenzo houvesse se moldado para ser inalcançável, um rochedo que as marés da vida haviam esculpido até transformá-lo em algo rígido, inquebrável, mas também sozinho. E ainda assim, mesmo sob toda aquela couraça, havia rachaduras. Isadora notava pequenos detalhes, o jeito como ele evitava o olhar dela, a forma como apertava a caneca com força demais, a tensão quase imperceptível nos ombros. Ele carregava algo dentro de si, algo que o corroía em silêncio. Assim como ela, Vincenzo parecia viver num campo de ruínas internas, onde cada palavra poderia ser uma explosão, e cada gesto, uma tentativa de reconstrução. A refeição improvisada foi breve, e logo ele se levantou, anunciando com um simples "vou sair", que ela ficaria sozinha ali por algumas horas. Isadora, sem coragem de questionar, apenas assentiu. Quando a porta se fechou atrás dele, o som reverberou pelo casarão como o eco de uma decisão irrevogável. Sozinha novamente, ela sentou-se no chão da cozinha, observando a dança da poeira iluminada pelo feixe de luz da janela, e sentindo que,
De alguma forma estranha, aquela solidão compartilhada entre ela e Vincenzo era menos dolorosa do que a solidão que sentira no mundo lá fora. Ainda com a xícara entre as mãos, sentiu uma vontade crescente de entender aquele lugar, de descobrir as histórias enterradas sob as camadas de poeira e silêncio. Algo dizia que a casa guardava muito mais do que apenas os segredos de seu dono, algo que, em breve, ela não conseguiria mais ignorar. As horas seguintes deslizaram lentas, como uma névoa espessa que se recusa a dissipar. A cada passo que dava pela mansão, Isadora sentia como se estivesse invadindo um espaço que não lhe pertencia, como se o próprio ar carregasse uma advertência silenciosa. Certos lugares dentro daquela casa preferiam permanecer esquecidos. No entanto, a curiosidade, mesclada à necessidade visceral de entender onde havia se enfiado, impulsionava seus movimentos. Ela andava pelos corredores estreitos, onde o tempo parecia ter parado, e tocava, com dedos quase reverentes, as superfícies cobertas de pó e segredos. Em uma de suas explorações, seus olhos foram atraídos para uma porta entreaberta no final do corredor principal. A madeira estava lascada, e a maçaneta enferrujada parecia implorar para não ser girada. Por um instante, Isadora hesitou, ouvindo apenas o som abafado de sua própria respiração. Mas algo, uma força quase primitiva, a empurrou para a frente. Com um leve empurrão, a porta rangeu em protesto, abrindo espaço para revelar um quarto que parecia ter sido cuidadosamente preservado pela memória. A primeira coisa que viu foi a luz suave filtrando-se através de cortinas de linho branco, iluminando uma pequena cama coberta com uma colcha azul desbotada. Pelos cantos do quarto, brinquedos antigos estavam dispostos com uma ordem tão meticulosa que pareciam aguardar ainda pelas mãos que um dia os animaram. Na parede, uma fileira de molduras abrigava desenhos infantis, rabiscos coloridos que contrastavam dolorosamente com a atmosfera densa da casa. No centro de tudo, como o coração pulsante de uma história não contada, havia uma fotografia. Isadora aproximou-se devagar, como se temesse quebrar o delicado feitiço que envolvia o ambiente. A moldura de madeira escura protegia a imagem de um homem jovem, claramente Vincenzo, sorrindo de maneira que ela jamais poderia imaginar em seu semblante atual. Ao lado dele, uma mulher de cabelos dourados o abraçava, os olhos brilhando com uma felicidade pura e genuína. Entre os dois, uma menina pequena ria, erguendo os braços como se tentasse alcançar o céu. A alegria capturada naquela fotografia parecia tão distante da realidade presente que era como observar um eco de um mundo que deixara de existir. O coração de Isadora apertou-se de um jeito quase físico. Agora ela entendia um pouco mais. Vincenzo não era apenas um homem solitário por escolha. Ele era um homem quebrado por perdas que o mundo lá fora jamais poderia imaginar. A felicidade, uma vez estampada naquele sorriso, havia sido soterrada por algo tão devastador que a própria casa, os próprios móveis, pareciam carregar o luto. O berço vazio, o silêncio pesado, os olhos endurecidos de Vincenzo, tudo agora fazia um sentido cruel e doloroso. Segurando a moldura entre as mãos, Isadora sentiu a garganta se fechar. Perguntas borbulhavam em sua mente, mas havia também um respeito silencioso que a impedia de vasculhar além do que a própria casa, com seus sussurros velados, já lhe permitira ver. Com cuidado, ela recolocou a fotografia no lugar e recuou, como se saísse de um santuário profano. Ainda trêmula, percorreu de volta o corredor, cada passo ecoando como um compasso fúnebre. A sensação de carregar agora não apenas sua própria dor, mas também a dor de alguém que a acolhera sem exigências, a envolvia como um manto pesado. E no fundo de seu ser, nas camadas mais profundas de sua própria vulnerabilidade, Isadora compreendeu que os laços que estavam se formando entre ela e Vincenzo não eram feitos de palavras ou promessas, mas de feridas que, de alguma forma inexplicável, reconheciam-se umas nas outras. Quando finalmente voltou para o pequeno cômodo onde passara a noite, percebeu que, mesmo cercada pela mesma solidão, algo dentro dela havia mudado. Um pressentimento,
forte como um trovão distante, lhe dizia que o passado de Vincenzo não era apenas uma cicatriz. Era uma corrente, pesada e invisível, que ele ainda arrastava, e da qual talvez nunca tivesse tentado se libertar. E mal sabia ela que, muito em breve, seria confrontada com o peso dessa corrente de um jeito que jamais poderia imaginar. O tempo dentro daquela casa parecia não obedecer a regras comuns. Às vezes, um segundo se esticava até se tornar um tormento interminável. Outras vezes, as horas se diluíam em um piscar de olhos. Isadora, mesmo envolta pela atmosfera pesada e pelos segredos não ditos, começava a sentir algo diferente. Algo que vinha, paradoxalmente, do próprio vazio que a cercava. Era como se o silêncio entre aquelas paredes tivesse começado a falar com ela, em sussurros vagos e insistentes, encorajando-a a deixar cair as defesas, a se permitir, ainda que um pouco, confiar. Vincenzo havia voltado ao final da tarde, trazendo nos ombros um cansaço tão evidente que parecia ter enfrentado uma guerra invisível lá fora. Ele entrou na casa sem alarde, retirou o casaco ensopado e, com um breve aceno de cabeça, reconheceu a presença de Isadora. Não havia entre eles cumprimentos calorosos, nem diálogos desnecessários. Havia, sim, uma espécie de pacto silencioso, uma aceitação tácita da companhia do outro. E naquele dia, por um breve instante, algo sutilmente diferente aconteceu. Enquanto Isadora organizava as poucas roupas que tinha trazido numa bolsa desbotada, sentiu os olhos de Vincenzo pousarem nela. Não com a frieza habitual, nem com a distância de quem observa algo sem importância. Era um olhar carregado de algo mais profundo, mais humano. Talvez pena, talvez reconhecimento, ou talvez uma tênue centelha de algo que ele próprio temia admitir. Naquela noite, Vincenzo fez algo que jamais havia feito até então. Preparou o jantar e, num gesto quase desajeitado, chamou-a para sentar-se à mesa. A comida era simples, quase austera, um guisado de carne e legumes que aquecia mais pelo gesto do que pelo tempero. Isadora, surpresa, aceitou sem questionar. Sentaram-se novamente frente a frente, mas, dessa vez, havia uma tênue ponte entre eles, construída não pelas palavras, mas pela presença. A conversa, se é que podia ser chamada assim, nasceu tímida, como a chama vacilante de uma vela prestes a ser apagada. Vincenzo perguntou, com uma voz rouca e hesitante, sobre o bebê. A pergunta, tão simples e tão profundamente pessoal, tocou Isadora como um raio. Ela hesitou antes de responder, mas a ausência de julgamento nos olhos dele deu-lhe a coragem que pensava não ter mais. Contou então, com palavras quebradas, sobre o abandono, sobre a vergonha, sobre o medo visceral que a acompanhava a cada batida do coração. Enquanto falava, não procurava piedade, apenas precisava expurgar a dor que a sufocava. E, para sua surpresa, Vincenzo a escutou, não com as interrupções de quem quer apressar a história, não com os olhares impacientes de quem julga. Ele simplesmente ouviu, absorvendo cada palavra, como quem recolhe cuidadosamente os cacos de um vaso despedaçado. Quando terminou, o silêncio entre eles era denso, carregado de tudo que havia sido dito e também daquilo que ainda pairava não dito. Vincenzo então falou. Pouco, mas suficiente para revelar que, assim como ela, ele também havia feito promessas que não conseguiu cumprir. Que também já confiou e foi traído, que já amou e perdeu de forma tão brutal que a única forma de continuar foi se esconder do mundo, como um animal ferido lambe suas feridas no escuro. Não houve lágrimas, não houve grandes revelações. Houve apenas a partilha silenciosa de dores antigas, de feridas abertas que, pela primeira vez em muito tempo, encontravam eco em outro ser humano. E naquele momento, algo invisível e frágil começou a nascer entre eles. Uma promessa muda, a promessa de que talvez, só talvez, suas almas despedaçadas pudessem, juntas, encontrar um novo jeito de respirar. Mas no fundo, ambos sabiam que qualquer esperança que ousassem nutrir ainda seria testada de formas que nenhum dos dois poderia prever, porque os fantasmas que rondavam aquela casa
Os espectros do passado de Vincenzo e os medos de Isadora estavam longe de descansar. E muito em breve, o frágil abrigo que começavam a construir seria posto à prova de uma maneira cruel e implacável. O inverno começava a endurecer o ar, e as noites se tornavam ainda mais longas e impiedosas. Dentro da velha mansão, o frio se infiltrava pelas frestas, envolvendo cada canto com uma sensação de abandono ainda mais profunda. Isadora, agora instalada de maneira improvisada no pequeno quarto próximo à cozinha, sentia seu corpo cansado reclamando, mas sua mente permanecia alerta, atormentada por pensamentos que vinham e iam como fantasmas inquietos. A convivência silenciosa com Vincenzo, embora mais amena, era ainda carregada de uma tensão invisível, como se ambos caminhassem sobre o fio de uma navalha fina demais para ser vista, mas afiada o suficiente para cortá-los a qualquer momento. Foi durante uma manhã cinzenta, dessas em que o céu parece pesar sobre a terra, que a primeira transformação concreta aconteceu. Vincenzo, ao voltar de uma de suas saídas misteriosas, carregava nos braços algo que fez o coração de Isadora acelerar. Um berço novo, embrulhado em plástico, ainda com o cheiro de madeira recém-cortada. Não disse nada enquanto atravessava a sala. Apenas depositou o berço no quarto ao lado do dela e começou, em silêncio, a montá-lo. As mãos firmes e decididas moviam-se com precisão, embora, em alguns momentos, Isadora notasse pequenos tremores, traindo a batalha interna que ele travava para não ser engolido pelo passado que aquele gesto inevitavelmente despertava. Isadora permaneceu parada à porta, observando. Cada golpe de martelo, cada parafuso apertado, parecia ecoar não só pela casa, mas dentro dela mesma. Era como se, a cada movimento, Vincenzo estivesse não apenas construindo um objeto físico, mas erguendo, pedra por pedra, uma ponte invisível entre suas almas quebradas. O silêncio entre eles, que antes era pesado e desconfortável, agora parecia ser um espaço sagrado, um terreno frágil, onde algo novo, ainda indefinido, começava a germinar. Quando terminou, Vincenzo limpou as mãos na calça e, com um breve olhar na direção de Isadora, um olhar tão cheio de coisas que ele jamais conseguiria dizer em voz alta, simplesmente saiu do quarto, deixando-a ali, sozinha diante do berço montado. Isadora se aproximou lentamente, como quem se aproxima de um altar. Passou os dedos pela madeira lisa, inspirando o aroma de algo que era, ao mesmo tempo, um novo começo e um lembrete doloroso de tudo o que havia sido perdido antes. Naquela tarde, Vincenzo trouxe mais coisas. Roupas de bebê, cobertores macios, pequenos brinquedos de pelúcia. Cada objeto depositado no quarto parecia uma tentativa desesperada, ainda que silenciosa, de proteger o que estava por vir. E Isadora, sem conseguir se conter, sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Não era tristeza, exatamente. Era uma mistura avassaladora de gratidão, medo e esperança. Sentimentos que se entrelaçavam até se tornarem indistinguíveis uns dos outros. Ela percebeu então que Vincenzo não fazia nada pela metade. Se ele havia decidido ajudá-la, ainda que sem palavras, seria de corpo e alma, mesmo que isso significasse abrir novamente as feridas que ele passara anos tentando manter enterradas. E ao aceitar essa ajuda silenciosa, Isadora também sabia que estava aceitando carregar parte dos fantasmas dele, parte da dor que, inevitavelmente, vinha acoplada a qualquer gesto de carinho vindo de alguém tão quebrado quanto ele. Nos dias que se seguiram, Vincenzo manteve a mesma postura reservada, mas os pequenos gestos tornaram-se mais frequentes. Ele deixava bilhetes com lembretes de consultas médicas, instalou uma poltrona confortável no quarto dela para a amamentação, trouxe livros sobre cuidados com recém-nascidos e preparava refeições simples, mas cuidadosamente feitas. Era como se, através dessas ações silenciosas, ele tentasse dizer tudo aquilo que as palavras já não conseguiam alcançar. Isadora, por sua vez, mergulhava em uma nova rotina. Entre o cuidado com o enxoval e as consultas médicas, que agora não enfrentava mais sozinha, sentia-se pouco a pouco mais forte, mais capaz de acreditar que um futuro poderia, sim, existir além da dor.
Mas no fundo de sua alma, sabia que nem todos os fantasmas tinham sido enfrentados ainda. Algo pesado ainda pairava sobre aquela casa, como uma nuvem densa que ameaçava desabar a qualquer momento. E seria justamente no instante em que começassem a acreditar que estavam finalmente reconstruindo suas vidas que o passado, implacável e cruel, voltaria para cobrar seu preço. O inverno agora parecia não apenas ter se instalado do lado de fora, ele havia invadido a casa, impregnado nas paredes, nos objetos e, silenciosamente, dentro deles. Os dias se seguiam em uma rotina quase ritualística. Vincenzo saía cedo, Isadora organizava as coisas do bebê, cuidava da casa, lia os livros que ele discretamente deixava em seu caminho. Cada gesto era carregado de um cuidado não verbalizado, um tipo de proteção que falava mais alto que qualquer promessa vazia. Mas, por mais que a superfície da convivência parecesse tranquila, no fundo, um vulcão adormecido começava a estremecer sob seus pés. Tudo começou numa tarde cinzenta, quando a calmaria que eles haviam construído com tanto silêncio foi brutalmente interrompida. Isadora encontrava-se na cozinha, organizando os potes de vidro recém-lavados, quando ouviu o som metálico da maçaneta da frente sendo forçada. Seu corpo enrijeceu imediatamente. Em todos aqueles dias, Vincenzo sempre entrava de forma calma, quase inaudível. Aquilo, porém, era diferente. A porta foi empurrada com brutalidade, e em seguida, o estrondo ecoou pela casa como um trovão. Assustada, Isadora se escondeu atrás da bancada, o coração batendo descompassado contra as costelas. Da entrada, vozes roucas e palavras carregadas de raiva preenchiam o ar. Ela conseguiu distinguir 3 homens, suas botas pesadas arrastando-se pelo chão, suas vozes invadindo o santuário que ela e Vincenzo tentavam construir. Entre as ameaças e xingamentos, um nome foi cuspido no ar como uma faca: Vincenzo. Eles o procuravam, e a maneira como falavam dele, com ódio, com desprezo, deixou claro que o passado que Vincenzo havia tentado sepultar não estava apenas vivo, mas vinha faminto atrás dele. O estalo de um móvel sendo derrubado no saguão trouxe Isadora de volta à realidade. Ela sabia que precisava agir. Pegou o celular, as mãos tremendo tanto que mal conseguiu discar. Mas antes que pudesse terminar, o aparelho foi arrancado de suas mãos por um dos intrusos, que a arrastou para a sala como se fosse apenas um peso insignificante. Ela lutou, gritou, tentou proteger o ventre com os braços, mas era pequena e frágil demais diante deles. O mais velho, um homem de barba mal cuidada e olhos injetados, a segurou pelo braço com força, os dedos se cravando em sua pele. "Onde ele está?", rosnou, o hálito quente e repulsivo atingindo seu rosto. Isadora, com o instinto de sobrevivência disparando como uma sirene dentro de si, manteve o silêncio. Cada segundo que conseguia resistir era uma aposta cega na esperança de que Vincenzo soubesse, de alguma maneira, que algo estava errado. E então, como se o destino atendesse ao seu pedido silencioso, a porta da frente se abriu com violência uma segunda vez. Vincenzo estava ali. Seus olhos, que sempre carregaram a frieza de quem já viu mais do que deveria, agora eram brasas acesas pela fúria. Não havia medo em sua expressão. Havia algo ainda mais perigoso: a determinação inabalável de proteger. Sem hesitar, ele partiu para cima dos invasores como uma força da natureza, brutal e precisa. Os próximos minutos se desenrolaram em flashes confusos. Gritos, o som seco de socos, o estilhaçar de vidro, o arrastar de corpos. Isadora, caída no chão, protegendo o ventre, assistia sem conseguir fazer mais do que rezar em silêncio. Quando tudo finalmente terminou, a sala estava devastada. 2 dos homens haviam fugido. O terceiro jazia inconsciente no chão, gemendo baixo. Vincenzo, respirando pesado, olhou para Isadora. Seu rosto estava ferido, o sangue escorrendo de um corte na sobrancelha. Mas seus olhos, os olhos, estavam fixos nela, cheios de um desespero que ele não conseguia disfarçar. Sem uma palavra, ele a tomou nos braços, como se ela fosse feita do mais puro cristal. E naquele gesto,
Isadora entendeu que havia algo ainda mais profundo do que a raiva, algo que ultrapassava a culpa e a dor. Havia um amor nascente, selvagem e irracional, que nascera não das palavras ditas, mas das vidas que agora se entrelaçavam irremediavelmente. Mas o preço daquele amor ainda estava para ser cobrado, e a revelação brutal sobre o passado de Vincenzo, que até então permanecera adormecido nas sombras, estava prestes a explodir de forma irreversível. A casa, antes silenciosa como um túmulo esquecido, agora parecia vibrar com a memória da violência que havia acabado de ser semeada ali. Cada respiração de Isadora soava alta demais. Cada batida de seu coração parecia ecoar nos cantos despedaçados da sala. Vincenzo, ainda ofegante, largou o peso morto do invasor no chão e trancou a porta com as próprias mãos feridas, como quem tenta selar não apenas a entrada, mas também os horrores que tentavam, incansáveis, invadir suas vidas. Sem dizer palavra, ele conduziu Isadora até a cozinha, onde a luz fraca revelava o rosto pálido e os olhos assombrados da jovem. Ela mal conseguia se manter em pé, tremendo tanto que parecia prestes a se desfazer diante dele. Vincenzo aproximou-se devagar, como quem se aproxima de um animal ferido, e passou as mãos por seus braços, tentando aquecê-la com o pouco calor que ainda lhe restava no corpo. O toque dele, duro e ao mesmo tempo desesperadamente terno, quebrou as últimas barreiras de Isadora. Ela se desfez em lágrimas silenciosas, agarrando-se a ele com toda a força que ainda possuía. Vincenzo deixou que ela chorasse, permanecendo imóvel, suportando o peso dela e o peso da própria culpa, que há muito tempo havia aprendido a sufocar dentro de si. Quando finalmente a tensão em seu corpo começou a ceder, ele a guiou até uma cadeira e se ajoelhou diante dela, tomando-lhe as mãos com uma delicadeza que fazia contraste com a brutalidade que ela havia testemunhado momentos antes. E foi ali, de joelhos no chão gelado, olhando para Isadora, como quem encara seus próprios pecados, que ele, finalmente, começou a falar. As palavras vieram duras, cortantes, como se arrancadas de dentro dele a ferro e fogo. Contou sobre o passado que tanto se esforçara para esconder, sobre os erros que cometera, sobre as dívidas que havia contraído com homens perigosos, sobre a tragédia que roubara dele não apenas sua família, mas também sua própria humanidade. Revelou como, numa tentativa desesperada de proteger aqueles que amava, acabara atraindo a violência que agora o perseguia como uma sombra faminta. E revelou, com a voz quebrada, que havia decidido isolar-se naquele casarão esquecido do mundo para, quem sabe, espiar a culpa que carregava como uma segunda pele. Isadora ouviu tudo em silêncio, cada palavra gravando-se a fogo em sua alma. Não havia justificativas grandiosas, nem desculpas elaboradas. Havia apenas a verdade nua e crua de um homem devastado, tentando pela primeira vez em anos confiar o próprio abismo a outro ser humano. E, apesar do medo que ainda latejava em suas veias, apesar da parte dela que gritava para fugir dali, Isadora sabia, com uma clareza dolorosa, que já era tarde demais para voltar atrás. Eles estavam conectados agora. Não apenas pela gratidão, não apenas pelo medo compartilhado, mas por algo ainda mais profundo. A compreensão íntima de duas almas feridas, tentando desesperadamente encontrar um pedaço de redenção uma na outra. E ao encarar Vincenzo, com os olhos cheios de lágrimas e o ventre abrigando uma nova vida que crescia dia após dia, Isadora fez uma escolha silenciosa. Uma escolha que mudaria tudo dali em diante. Ela apertou a mão dele com força, num gesto pequeno, mas carregado de significado. E Vincenzo, ao sentir aquele aperto, entendeu que, apesar de todo o caos que os cercava, apesar das ameaças que ainda pairavam sobre eles como nuvens negras prestes a desabar, havia ali, entre eles, algo que valia a pena proteger. Algo que poderia, contra todas as probabilidades, sobreviver à tempestade. Mas o destino, implacável e imprevisível, ainda reservava novas provações. E a noite seguinte,
traria consigo um acontecimento capaz de colocar à prova o que eles mal começavam a construir. O amanhecer chegou carregado de um silêncio espesso, quase opressivo, como se a própria casa, depois de tudo o que havia testemunhado, também tivesse decidido prender a respiração. Isadora acordou com a claridade fria, filtrando-se pelas cortinas pesadas. O corpo doía em cada fibra, e o ventre parecia ainda mais sensível, como se o próprio bebê, em sua inocência, tivesse sentido o peso do medo da noite anterior. Ainda assim, havia algo diferente nela naquela manhã. Uma estranha serenidade, a consciência clara de que, apesar de tudo, ela ainda estava ali, viva, e carregando dentro de si a promessa de um novo começo. Vincenzo já estava de pé. Ela o encontrou na cozinha, preparando café com movimentos automáticos, os olhos fixos em algum ponto invisível além da janela. Havia uma tensão nova em seus ombros, uma rigidez que nem a briga, nem a dor física haviam sido capazes de causar. Era o peso da escolha que ele sabia que precisaria fazer. Uma escolha que deixaria marcas profundas em ambos. Sentaram-se à mesa em silêncio, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos. Foi Isadora quem quebrou o silêncio primeiro, com uma pergunta simples, mas carregada de tudo o que ainda pairava no ar. E agora? Vincenzo ergueu o olhar, e naquele instante ela viu a decisão já formada em seus olhos. Ele lhe explicou sem rodeios que não poderiam mais ficar ali. Que o ataque da noite anterior não havia sido um erro ou um ato isolado, era apenas o início. Seus inimigos sabiam onde encontrá-lo agora e não descansariam enquanto não terminassem o que começaram. O plano era simples e, ao mesmo tempo, devastador. Eles precisariam desaparecer, deixar para trás a casa, os pequenos símbolos da vida que começavam a construir, tudo aquilo que, mesmo entre escombros e fantasmas, havia começado a representar esperança. Era isso ou se arriscar a perder tudo, inclusive o bebê que crescia dentro dela, o bebê que, de maneira quase milagrosa, havia se tornado a âncora silenciosa que mantinha ambos de pé. Vincenzo passou as próximas horas preparando tudo. Colocou documentos falsos dentro de um envelope. Separou algum dinheiro escondido em compartimentos secretos da casa. Montou mochilas com o essencial para a viagem que viriam a fazer. Isadora ajudava em silêncio, dobrando roupas pequenas, encaixotando lembranças que, no fundo, sabia que jamais veriam novamente. A casa, outrora fria e opressora, parecia agora choramingar em cada estalo da madeira, como se lamentasse a partida dos únicos corações vivos que havia abrigado em muito tempo. Quando tudo estava pronto, eles se reuniram uma última vez na sala principal. O berço, montado com tanto esforço e esperança, permaneceu ali, vazio, como um símbolo de tudo o que foi sonhado, mas que ainda não poderia ser vivido. Isadora, com o olhar turvo pelas lágrimas que se recusava a derramar, caminhou até o berço e, com um gesto cheio de ternura e despedida, passou os dedos pela madeira. Vincenzo a observava de longe, sem palavras, sabendo que nenhuma explicação seria suficiente para amenizar a dor daquele adeus silencioso. E então, sem olhar para trás, eles cruzaram a soleira da porta e desapareceram na neblina da manhã, levando consigo não apenas as malas, mas as cicatrizes, os sonhos e a determinação silenciosa de recomeçar. Sabiam que o futuro seria incerto, talvez até mais perigoso do que tudo o que haviam enfrentado até então. Mas pela primeira vez, o medo não os paralisava. Era o amor nascente entre eles que agora moldava seus passos. No entanto, nem mesmo Vincenzo poderia imaginar que, ao tentar proteger Isadora e o bebê, enfrentaria escolhas ainda mais cruéis. E que o verdadeiro teste de seus sentimentos estava apenas começando, em um lugar onde o passado e o presente se chocariam com uma força avassaladora. A estrada serpenteava entre montanhas cobertas de neblina, como se o mundo inteiro estivesse suspenso em um sonho cinzento e sem contornos. Dentro do carro, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som ritmado do motor e pelo leve chiar dos pneus sobre o asfalto molhado. Isadora olhava pela janela,
o rosto iluminado de tempos em tempos pelos lampejos de uma manhã que lutava para nascer. Ao seu lado, Vincenzo mantinha as mãos firmes no volante, os olhos atentos, mas sombreados por uma expressão que misturava tensão e esperança. Cada quilômetro percorrido era uma despedida silenciosa de tudo o que haviam sido e um mergulho sem garantias no desconhecido. Quando finalmente chegaram à pequena cidade costeira que Vincenzo havia escolhido para o recomeço, o céu estava tingido de tons de chumbo e dourado. As ruas estreitas, ladeadas por casas modestas e jardins floridos, pareciam tiradas de um tempo esquecido. Ali, ninguém os conhecia. Ali, poderiam talvez reconstruir não apenas suas vidas, mas também a si mesmos. Encontraram refúgio em uma casinha simples de madeira, a poucos passos da praia, onde o som constante das ondas servia de lembrete de que o tempo, assim como o mar, nunca para de avançar. Isadora se adaptou rapidamente, como se a atmosfera leve e salgada limpasse pouco a pouco as mágoas que ela carregava. Vincenzo, porém, lutava contra seus próprios fantasmas em silêncio, dividindo-se entre a necessidade de proteger sua nova família e o medo paralisante de não ser digno da segunda chance que a vida lhe oferecia. Os meses passaram com uma lentidão quase sagrada. Isadora, agora com o ventre já saliente, caminhava pelas praias desertas ao entardecer, sentindo a brisa fria acariciar sua pele, enquanto sonhava com o futuro que começava a tomar forma diante de seus olhos. Vincenzo, por sua vez, encontrava trabalho em um pequeno estaleiro, reconstruindo barcos abandonados, como se, ao restaurar aquelas embarcações feridas pelo tempo, estivesse tentando, simbolicamente, reconstruir também a si mesmo. No entanto, a tranquilidade recém-conquistada foi ameaçada uma última vez. Certa noite, enquanto a tempestade rugia lá fora e a casa parecia estremecer sob a fúria do vento, Vincenzo recebeu uma visita inesperada. Um homem velho, vestido com um sobretudo encharcado, trazendo notícias que pesavam como chumbo. Seus antigos inimigos haviam sido capturados em uma operação policial. A dívida que o mantinha acorrentado ao passado havia sido, enfim, extinta. Não havia mais ameaças, não havia mais caçadores à espreita. A liberdade, aquela que ele sequer ousava sonhar, finalmente se apresentava diante dele. Mas com ela, vinha também o terror paralisante de aceitar que agora tudo dependia apenas dele. Naquela mesma noite, após o visitante desaparecer tão silenciosamente quanto havia chegado, Vincenzo encontrou Isadora na varanda, protegendo o ventre com as mãos, olhando o mar revolto. Aproximou-se sem fazer barulho, hesitante como um menino que teme ser rejeitado. E então, num gesto simples, mas carregado de significado, ajoelhou-se diante dela, apoiando as mãos na barriga que guardava seu filho. Com a voz embargada, sussurrou a única promessa que realmente importava. Se você me permitir, eu vou passar o resto da minha vida protegendo vocês. Não com armas, não com violência, mas com amor. E com todo o tempo que me for concedido. Isadora, com os olhos marejados, respondeu apenas com um sorriso pequeno, mas absoluto. Naquele instante, sob o rugido da tempestade e o cheiro salgado da noite, eles entenderam que o amor que havia nascido da dor, do medo e da perda, era também o amor que agora os salvava. Não era perfeito, não era fácil, mas era real, e era deles. Meses depois, o choro de um recém-nascido preencheu a casa de madeira, quebrando para sempre o silêncio que tanto tempo os acompanhara. Eles se olharam, cansados, emocionados, e souberam, sem necessidade de palavras, que finalmente haviam encontrado não apenas um ao outro, mas também um lar. E naquele lar, construído sobre ruínas e renascido da esperança, a história deles não terminava. Ela apenas começava. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro dessa história falou com o seu coração. E se essa jornada de amor, dor e redenção tocou você de alguma forma, eu quero te convidar a fazer parte desse espaço que criamos juntos. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma nova história que está por vir. Curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas que também precisam se emocionar e compartilhe seus pensamentos nos comentários.
Quero muito saber o que você sentiu, o que você pensou e como essa história ecoou dentro de você. Cada interação sua aqui faz toda a diferença e nos motiva a continuar contando histórias que aquecem a alma. Eu te espero no próximo capítulo dessa nossa caminhada.